Paz do Senhor para os irmãos, para os amigos que estão aqui assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Milton, sou pastor da Igreja Fé e Graça em Cristo. Nós estamos aqui em Portugal, Figueira da Foz, pregando o amor, a palavra do Senhor, para quem quiser ouvir. Tem ouvidos que ouça a palavra do Senhor. Então, irmãos, vamos começar hoje. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 19. Nós vamos orar para começarmos antes da pregação, porque nós sempre temos que nos colocar diante do Senhor, porque só através da oração, em conjunto com a palavra de Deus, que nós podemos conhecer a vontade do Senhor, para que Ele possa mudar a nossa vida, falar dos seus planos para nós. Não adianta você só ler, virar um grande teólogo, que vai ser apenas uma lei morta se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, para que te ajude na interpretação e na aplicação da palavra na sua vida. E não adianta você só orar também e não conhecer a palavra do Senhor. Então, vamos orar. Senhor Jesus, está aqui a tua palavra, Senhor, que o Senhor fale no coração de cada pessoa que estiver vendo nesse dia. Uma palavra, Senhor, que possa trazer despertamento, que possa trazer, Senhor, a luz a um assunto, Pai, que tem feito muito mal, tem tragado pessoas, Senhor, para longe de Ti, no engano. Então não deixa, Pai, em nome de Jesus, traga a luz à vida dessas pessoas, Pai, nesse dia. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu falo, apenas um aviso aqui, quando eu falo traga a luz, é para o Senhor falar, para que o Senhor possa abrir a sua mente, porque tem muitas pessoas assim, você é luz na vida da pessoa, beijos de luz, isso aqui, essas baboseiras todas, né, que não funcionam de nada. Então, o Senhor que é a luz da nossa vida. E hoje, meus queridos, vou falar de um assunto que eu tenho, infelizmente, por um lado, mas eu creio que o Senhor me preparou hoje. Hoje eu sou um pastor, Ele usou isso no meu preparo. Mas eu tenho experiências com espiritismo, porque por muitos anos da minha vida eu fui espírita. Então esse versículo de hoje que nós vamos ler, aliás, os versículos, né? Nós vamos ler aqui e eu quero falar para vocês a respeito da não é minha posição, porque assim, quando a gente fala posição, você pode pensar, tem várias posições, tem várias opiniões. A verdade é uma só. Não existe duas verdades. Eu escuto muitas pessoas falando assim, a minha verdade é diferente da sua verdade, diferente daqui. A verdade é uma só. Tem como ter 15 verdades a respeito do mesmo assunto? Não. A verdade é uma só. A verdade a respeito do espiritismo, que isso é algo maligno. Essa é a primeira coisa que nós temos que pontuar aqui. O espiritismo é algo maligno. Não vem de Deus. É algo satânico, que é para te envolver, que é para te amordaçar, te entrelaçar. Porque eles usam, aparentemente, de caridade, de boas obras, e eu não estou falando que isso é errado, eu sei que até, inclusive, tem centros que ajudam pessoas com cestas básicas, eu não estou falando que isso é errado, não. Ajudar é certo, independente se você é cristão, se você é espírita, católico, independente disso. O que eu estou falando aqui é do cerne, do que as pessoas acreditam, do que acham que isso é verdade quando não é. Que a única verdade que nós temos é que Jesus é o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. E quem diz que ele não é, ou que ele é apenas um profeta, ou que ele é apenas gente boa, ou que ele foi um ser de luz, está no engano, está contrário à palavra de Deus. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor e eu disseco mais um pouco sobre isso. Isaías 8, versículo 19, a partir do versículo 19. Quando disserem vocês, procurem um médium
ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados. E olhando para cima, amaldiçoarão seu rei e seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Se você quer isso para a sua vida, densas trevas, continua no espiritismo. Continua fazendo aquilo que você acha que é certo. E eu vou contar agora aqui a minha experiência, rapidamente, porque quem já me conhece como pastor ou fora sabia que eu era espírita e sabe que eu me converti, graças a Deus. Cresci num lar espírita, onde a nossa vida era pautada pelo que as entidades achavam que era melhor para nós. Vou dar um exemplo, que minha mãe era médium, trabalhava com um que se dizia cigana, um que se dizia criança. A gente sabe que hoje é tudo mentira, tudo engano do inferno. E que quando trabalhava falava, isso é tal, você é tal, não sei o que, deve fazer isso tal, é melhor, e dizia em nome de Deus, sabe? E você ia fazendo, porque na nossa cabeça, se você está conversando ali com alguém que está falando coisas, que sabe a respeito de você, e o diabo ele tem um ardil, sabe? A gente às vezes vê na televisão médiuns famosos, aí a pessoa vai lá, perdeu alguém, aí a pessoa vai lá, aí eles psicografam cartas, mas não, só o meu filho e eu sabíamos aquilo. Não, era ele, sim, era ele. Ninguém mais sabia, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo está ao nosso derredor, escutando as coisas que você fala. Então, meu querido, minha querida, naquela cartinha ali que você acha que foi de um parente seu, que você perdeu e ele está ali confortando você, na verdade está amarrado. Primeiro que não era o seu parente. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, a palavra de Deus fala que após a morte segue-se o juízo. E isso traz algumas considerações para nós. Em primeiro lugar, morreu, está definido para onde você vai. Ou é céu ou é inferno. Não tem purgatório. Primeira coisa, não adianta ficar acendendo velhinha para iluminar os caminhos da pessoa. Esquece, isso não existe, isso é antibíblico. Não existe, é céu ou inferno. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ninguém volta para falar. Isso daqui não é filme, não é desenho, não é Gasparzinho, não é nada disso não, gente. Tá bom? Isso tem e hoje está tendo uma relativização das coisas. Você vê séries. Eu, por exemplo, no meu tempo assim livre, eu gosto muito de assistir com minha esposa séries coreanas, porque eles têm assim ainda em algumas séries, uma inocência assim que é bom de assistir. Lembra um pouco as séries antigas, mas tem séries, eles gostam muito lá, apesar de lá ter a maior igreja evangélica do mundo em quantidade de pessoas, mas eles são muito místicos também. Então, muitas das vezes eu começo vendo uma série e paro, primeiro e segundo episódio, porque você já vê algo ali esquisito. É espírito, é não sei o que, é o fantasma que volta. Então, mas eles fazem isso hoje de um jeito para te enredar, para fazer você achar que é comum e para confortar o seu coração. Por que você acha melhor? Eu perdi meu pai, minha mãe, meu filho. Seria tão bom se mesmo que ele já fosse, eu pudesse falar com ele, saber que ele está aqui cuidando de mim, virou um anjinho. Gente, isso não existe. Eu sei que é doído. Eu sei que nós gostaríamos de manter essa proximidade, queria que fosse verdade, mas não é. Deus não fez assim. Respeita a vontade do Senhor.
Após a morte segue-se o juízo, céu ou inferno, conforme foi a sua decisão, a sua escolha, não suas boas obras ou mais obras que vão te levar para o céu e o inferno. Porque todos nós vencemos o inferno. É você declarar aqui na terra que o Jesus é Senhor da sua vida. Isso vai te levar para o céu ou vai te levar para o inferno. Fora disso, é tudo heresia. Fora disso, são ardis do inimigo para tentar te envolver. Então, quando ele fala isso, através dos médiuns, tudo, que o diabo não era só você e seu filho, você e seu marido, você e sua esposa que conheciam aquilo ali. Não, o diabo também conhecia. E ele está tramando contra você, te colocando numa rede, te sugando e te levando longe para Jesus. Para as densas trevas que nós acabamos de ler aqui. E voltando agora para um pouco da minha história, então o diabo por muito tempo ficou nos aprisionando nessa teia. Porque você escuta algo, por exemplo, estava estudando, estava na faculdade, estuda que você vai passar no concurso, entendeu? E quando você é liberto, você percebe tantas contradições. Como, por exemplo, eu era menor, você vai ser alguém do esporte, porque eu gostava muito de nadar, gostava de jogar futebol, você vai ser alguém do esporte, não sei o que tudo. Aí cresci, aí fui para a faculdade, não. Você vai estudar, você vai ser um juiz, um promotor, faz a sua prova. Faz lá, você vai passar, vou te ajudar. Faz a sua parte, vou te ajudar. E eram tantas, e quando eu paro para pensar, não existe uma outra palavra assim que, como fui bobo, sabe? Como fui enganado. Mas isso é bom para servir de testemunho para as pessoas que estão hoje, para que elas não sejam também. E falava todas essas coisas, e você percebe, e teve uma vez, eu já até comentei isso com a minha esposa, eu não lembro qual foi a situação, mas eu lembro de uma frase que Deus faz trazer à nossa memória, para eu contar para vocês hoje que estão nesse engano também. Realmente não lembro qual foi a situação, se era um concurso, eu não lembro. Não, só acima de mim, só aquele lá de cima, que depois dele eu posso fazer tudo, mas acima de mim só aquele. Se eu pudesse, tudo que eu posso fazer eu faço. Foi algo assim, nesse sentido. Mas o que me chamou a atenção são duas coisas nessa frase. Em primeiro lugar, o diabo não pode falar o nome de Jesus. Ele não consegue falar o nome de Jesus. E se você está nesse engano hoje, se você não confia em mim, você acha que eu estou falando um monte de besteira, esse pastor é maluco, fanático, eu te proponho um desafio. Se você vai em centro, se você frequenta, te desafio hoje. Vá no seu centro e peça lá para a entidade que você trabalha falar. Se você acha que ele é bonzinho, que não tem problema, que Jesus anda junto com o pessoal ali, peça para falar, Jesus é Senhor e Salvador. Eu te desafio a fazer isso. No seu centro, para a entidade que você trabalha. Lá, o espírito bonzinho, de luz. Nossa, eu trabalho com espíritos de luz, são tão evoluídos. Já teve 1.250 reencarnações, entendeu? Não preciso mais voltar hoje. Nossa, como me ajuda a minha família, ajuda. Jesus é Senhor e Salvador. Peça para falar isso, ele não vai conseguir. Ele não consegue pronunciar Jesus na sua boca. Ele tem ódio de Jesus. Ele conhece, Jesus o expulsou do céu. Jesus atrapalha os seus planos. Por causa do Senhor, o lugar dele hoje é o inferno por toda a eternidade. Por isso que ele quer levar você para lá. Então ele não vai conseguir. Então eu desafio você, vá lá. Se você está hoje não confia no que eu estou falando, acha que é um monte de baboseira, fala, peça para ele repetir. Ele não vai conseguir. E a segunda coisa que eu falei, a primeira era essa, que eu percebi que ele não fala o nome de Jesus. A segunda é que o poder dele é limitado. Quando ele falou, acima de mim só aquele lá de cima, ele sabe o lugar dele.
o lugar do diabo debaixo dos pés de Jesus. O Senhor destituiu ele ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então hoje, o poder que ele tem, eu não estou dizendo que ele não tem poder, ele tem, mas perto do Senhor ele não tem nada. Ele é poderoso frente a nós. Nós não temos poder, somos humanos. Mas quando nós estamos em Cristo, ele não pode nos tocar. E imagina um cão raivoso numa coleira, babando, querendo te atacar. Esse é o diabo. O Senhor segura a coleira e ele não vai te tocar. Não vai te tocar. O Senhor não deixa. Então você tem que fazer isso. Se você está nesse engano hoje, se você não acredita em mim, você tem direito de não acreditar em mim. Talvez você não me conheça, talvez você ache que eu seja fanático, talvez você ache que eu não seja bem assim. Cada um pensa do seu jeito, a sua verdade, como eu falei no começo. Todos os caminhos levam a Deus, todos esses caminhos vão te levar para o inferno. Eu sinto muito de dizer isso. Não sou eu, na verdade, que estou dizendo, é a palavra de Deus. E o Senhor ele foi bem claro aqui, ele falou quando procure um médium, alguém com o espírito, murmure encantamentos. Você que fica fazendo magias, encantamentos, para conseguir algo, para derrubar uma pessoa, para que o casamento de uma pessoa fracasse. Deixa eu lhe falar uma coisa. Contra servo de Deus não prevalece encantamento, não. Contra servo de Deus, essas palavras batem no nosso escudo da fé. Se você ora contra o casamento de alguém, contra um servo do Senhor, toma muito cuidado. Porque o Senhor toma defesa. Se você ora contra a vida financeira de alguém, contra a pessoa, para que ela não venha se dar bem, para que ela venha a fracassar, que você não gosta da pessoa, se você brigou com essa pessoa, seja o que for, toma muito cuidado. Porque Deus cuida dos seus filhos. E não adianta você dizer que é filho também, que se você faz esse tipo de oração que Deus nem recebe, mas você não é um filho de Deus. Você está desviado do Evangelho. E tem uma outra situação também, que assim me frustra um pouco, como pastor, assim, de ver pessoas, e eu vou falar aqui de um modo que talvez para vocês me entenderem. Com quem você mantém amizades e relacionamentos? Quais são as pessoas que entram na sua casa? Quais são as pessoas que você compartilha a sua vida, a sua intimidade? Porque eu acho que nós, às vezes, quando temos uma carência, a gente começa a se abrir muito com qualquer tipo de pessoa, contar a sua vida, contar os seus sonhos, contar os seus projetos. Tome cuidado. Tome muito cuidado com quem você faz isso. E principalmente com aquele que não professa a sua fé. Porque ou você está em Cristo, ou você está fora dele. Não existe uma terceira opção. Como se fosse eleição agora, terceira via. Não, não existe isso. Ou você está em Cristo, ou você está fora dele. Com quem você está? Então, com quem você vai se abrir? Contar os seus projetos, seus sonhos? E às vezes nós nos cercamos de pessoas ímpias. Eu vou dar a definição aqui de pessoas ímpias, que não são pessoas, a grosso modo, cristãs, que seguem a Jesus, professam outra fé. Isso te impede de ser um colega da pessoa, seu colega se cumprimentar, sei que, até ajudar? Não. Não impede. Até porque como é que você vai chegar nos ímpios se você não mantiver um mínimo de um relacionamento com eles? Mas proximidade, amizade, companheirismo pleno,
Eu vejo pessoas mantendo relacionamentos plenos, se dizem cristãs, com pessoas que odeiam Jesus. Odeiam. Se você tem um centro de macumba, por exemplo, um centro espírita, que se faz trabalhos, e você mantém um relacionamento com essa pessoa, seja pessoal, ou pior ainda, às vezes até um relacionamento como se fosse de casado, de namoro, uma coisa, como é que você vai? Prestem atenção. Por favor, prestem atenção. Como é que uma fonte vai jorrar duas águas diferentes? Salgada e doce. Como é que você que professa Cristo vai fazer algo vai andar com alguém que faz coisas que o Senhor abomina? Entidades. E eu estou falando basicamente disso porque é o tema de hoje. Que nós sabemos, que o crente sabe, que são espíritos malignos, não de pessoas que morreram, diabo e seus demônios, que querem deturpar a palavra do Senhor, que querem levar pessoas para o inferno, e você fica andando lado a lado com isso, fazendo projetos de vida, amizades, de contar os seus projetos, os seus sonhos. Isso só vai fazer o quê? Aquela pessoa que não professa a sua fé e que não anda alinhado com os teus sonhos, com os teus projetos, isso vai ser um mecanismo. Tu vai jogar gasolina ali no fogo. Vai alertar ainda mais o diabo sobre os seus projetos. Mantenha em sigilo você e Deus, você com a sua família. Blinda, através de oração, os seus projetos. Que é certo que o diabo vai se levantar, mas é certo que ele vai cair também. Então, em nome de Jesus, veja bem suas amizades, com quem você está andando lado a lado na sua vida, para quem você conta os seus projetos. E principalmente, se você está nesse engano, que é um engano do espiritismo, saia disso enquanto há tempo. Escuta alguém que já esteve daquele lado, que sabe o que está falando. Talvez se fosse um testemunho de um ex-maçom, de algum outro tipo de religião, sabe? Budismo. Eu poderia falar que é errado, porque a palavra de Deus diz que é, mas não teria a experiência para contar para vocês. E a experiência conta muito. Eu sei que já estive do lado de lá. E hoje, graças a Deus, fui liberto. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você pode ser também. Então, em nome de Jesus, se você acha que eu estou errado, faça aquilo que eu falei há uns minutos atrás, aquele desafio. Chega lá no seu centro e pede para aquela entidade boazinha, de luz, suprassum, da bondade, falar: Jesus é Senhor e Salvador. Não vai conseguir falar. E quando não conseguir falar, você vai se lembrar das palavras que foram ditas aqui. E de que o Senhor tem algo bem diferente e muito melhor para a sua vida. Então, em nome de Jesus, leia a palavra de Deus. Busque entendimento na palavra do Senhor. Porque só Ele é capaz de nos dar a vida eterna. E um parêntese rápido também aqui. Às vezes eu vejo muitos católicos fazendo essa mistura com o espiritismo também. Eu vejo católicos batizando seus filhos, os bebês, entregando eles depois para santo, consultando médiuns,
sabe? É uma salada que eles fazem. Que até porque se fosse o católico, assim, de verdade, não faria essas coisas. Seguiria só a Jesus e os santos que eles acreditam. Mas não, fazem tudo. Então, o diabo está misturando a mente das pessoas. Se você perguntar para que ela é, nem ela vai saber. Que faz tantas coisas. Então, só há um caminho. Há uma verdade, que é Jesus. Se você tiver dúvidas, se você precisar, se você tiver sem forças para sair, deixa uma mensagem aqui no YouTube ou lá no Instagram. Eu posso conversar, te contar a experiência que eu tive. Podemos orar por vocês. É difícil sair? É. Estou falando que é fácil. Mas tu tens um Deus poderoso, a partir do momento que você confessá-lo, para te libertar disso. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te dê forças, que o Senhor possa te dar entendimento, que não seja aqui o pastor Milton falando só. Não veja o pastor falando, veja o Senhor na sua palavra. Essa é a palavra do Senhor. Então que você possa ver essa palavra, ter entendimento do céu, que Ele possa falar contigo e te libertar em nome de Jesus. Então que o Senhor te abençoe, saiba que o Senhor te ama, nós te amamos em Cristo Jesus também. Essas palavras que são muitas das vezes duras, são palavras, vejam, como se fosse de um pai para um filho, que o pai alerta o filho, que é o melhor para ele. Então, em nome de Jesus, receba essas palavras e o que precisarem, deixe aqui nos comentários, nós vamos orar por vocês. Que o Senhor te abençoe, fale no seu coração, mude a sua história e te dê vitória, em nome de Jesus.